Bom dia, amado irmão, amada irmã. Antes de qualquer tarefa, antes que o mundo comece a puxar sua atenção para 1000 direções, quero te convidar a fazer uma coisa simples. Reconheça que você despertou hoje. Acordar é graça. Respirar mais um dia é misericórdia. Se você está ouvindo isto agora, não foi por acaso. Existe uma mão que te trouxe até aqui e que continua guardando os teus passos. Feche os olhos um instante, se puder, e permita que o coração desacelere. Coloque as mãos sobre o peito e sinta a vida que Deus te dá neste instante. Enquanto você se prepara, traga para a frente da sua mente aquilo que mais pesa sobre você nesta manhã. Uma preocupação, um medo, uma decisão, uma perda. Não empurre nada para fora. Traga tudo para perto. Se possível, afaste as distrações ao redor. Desligue as notificações, sente-se ou ajoelhe-se num lugar tranquilo. Respire fundo, soltando o ar com calma, e peça ao Senhor que aqueça sua presença. Diga baixinho: Vem, Espírito Santo, aquece o meu coração. Segure essa verdade comigo. Este é um tempo sagrado, um começo. Antes que as demandas do dia te empurrem para longe, vamos depositar este dia nas mãos do Pai. Se esta oração for uma bênção para você, curta e compartilhe com alguém que precisa desta palavra. Se quiser, deixe nos comentários uma frase curta: Estou nas mãos de Deus. Isso nos ajuda a orar uns pelos outros. No silêncio deste início, quero lembrar 2 verdades que firmeiam nossa esperança. O Senhor disse, por meio do profeta, que conhece os planos que tem para os seus, planos de paz e não de calamidade, para dar futuro e esperança. E prometeu que quando o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Também está escrito que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Segura essas palavras por 1 minuto. Planos de paz, misericórdias renovadas. Não estamos sozinhos nas nossas inquietações. O Senhor está trabalhando mesmo quando não vemos. Pai, nós nos achegamos agora a Ti. Abrimos este dia como quem abre a porta de casa para o dono. Seja bem-vindo, Senhor. Não por mérito nosso, mas pela Tua graça. Entregamos o primeiro pensamento, a primeira palavra que vamos proferir hoje, a primeira atitude. Senhor, toma as rédeas das nossas prioridades, onde nós quisermos dirigir por ansiedade, ensina-nos a confiar. Onde quisermos controlar por medo, lembra-nos que a Tua mão é segura. Não te pedimos que os problemas desapareçam instantaneamente, mas pedimos que Tu nos concedas paz para atravessá-los, sabedoria para caminhar e a Tua presença que dá sentido mesmo à dor. Confessamos agora as coisas que nos afastaram de Ti. Confessamos o egoísmo que nos fez fechar o coração ao outro. Confessamos a impaciência que nos trouxe palavras ásperas. Confessamos os julgamentos rápidos. Confessamos as omissões, às vezes em que preferimos o conforto ao chamado de amar. Pai, reconhecemos nossas falhas e pedimos a Tua limpeza. Conforme a promessa de Sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor Jesus, lava-me. Não queremos permanecer nas mesmas marcas que ferem o próximo e a nós mesmos. Queremos renascer cada manhã pela Tua misericórdia. Você pode, neste momento, repetir mentalmente com sinceridade: Senhor, reconheço que errei. Limpa-me e refaz-me. Faça isso devagar, sem pressa. A confissão não é um ritual mecânico, é um reconhecimento honesto de que precisamos da graça. E quando reconhecemos nossa necessidade, descobrimos a liberdade que só a graça concede. Agora, Espírito Santo, nós te suplicamos, sopre sobre este coração cansado. Vem como vento que revigora, vem como fogo que aquece. Há lugares dentro de nós que parecem secos, como ossos que esqueceram de pulsar. Sopra, Espírito, sobre esses ossos secos, da vida.
Não apenas uma força momentânea, mas renovação profunda, fé que persevera, coragem para recomeçar, consolo para os que choram. Se há um coração que hoje se sente pesado por lutas antigas, por lembranças que ferem, por vícios que prendem, nós pedimos o teu toque libertador. Senhor, sabemos que tu és o Deus que liberta. Não pedimos fórmulas, pedimos a tua intervenção compassiva. Se você tem uma decisão hoje que te deixa angustiado, trabalho, relacionamento, uma mudança, trazemos isso agora ao Pai. Senhor, dá-nos clareza. Não pedimos uma luz espetacular como em filme, mas um coração sensível à tua voz, mãos dispostas a obedecer e pés prontos a seguir onde tu guiares. Livra-nos de falsos conselhos. Protege-nos de atalhos que parecem fáceis e nos tiram do teu caminho. Dá-nos discernimento para reconhecer a tua direção, mesmo nos detalhes. Amado, traga a tua família agora para diante do Senhor. Nomeie mentalmente quem precisa de restauração. Um cônjuge distante, um filho que se perdeu, uma amizade quebrada, um pai ou uma mãe que necessita de carinho e cuidado. Oramos por reconciliação onde há muralhas. Oramos por comunicação onde há silêncio. Oramos por paciência onde há irritação. Senhor, visita lares com tua paz. Onde há ressentimento, planta perdão. Onde há medo, planta segurança. Pedimos sabedoria para os pais, equilíbrio para os que sustentam a casa, e que cada lar se torne um lugar onde tua presença é sentida em gestos simples. Um olhar atento, um pedido de desculpas, uma oração em voz baixa. Neste momento, muitos carregam sobre os ombros o peso das finanças, do emprego, das contas que não fecham. Não vamos transformar isso em promessa vazia, mas vamos lançar nossa ansiedade aos pés do Senhor. Pai, provei conforme o teu reino e dá-nos sabedoria para administrar o que temos. Protege o trabalho dos teus filhos, abre portas que são boas segundo a tua vontade, e dá paz ao coração que teme a falta. Ensina-nos a buscar primeiro o teu reino, sabendo que tu cuidas das demais coisas conforme o teu propósito. Que isso não se torne um pretexto para a passividade, mas uma confiança ativa que nos leva a agir com prudência e fé. Também intercedemos agora pelos enfermos, pelos que passam por hospitais e tratamentos. Senhor, tu conheces cada dor, cada diagnóstico, cada noite em claro. Nós te suplicamos consolo para quem sofre, presença para quem está só. Não prometemos resultados imediatos, nem tiramos da dor a sua realidade, mas pedimos tua misericórdia e tua paz, que acalma o coração humano. Para os que são profissionais de saúde, pedimos discernimento e mãos firmes. Para os familiares, pedimos força e esperança. Se há alguém aqui preso por culpa, por amargura, por um peso que não consegue largar, declaramos agora o anseio da alma por liberdade. Em nome de Jesus, rompemos correntes que prendem, pedimos ao Senhor que quebre cadeias espirituais e emocionais. Não é falando palavras vazias que os laços se desfazem, mas confiando no poder redentor de Cristo e buscando apoio prático, comunidade, aconselhamento, passos concretos de restauração. Senhor, mostra caminhos de cura. Envia pessoas que edificam. Abre portas de restauração para relações e hábitos. Quero que agora você una sua voz à minha, ainda que em silêncio. Diga mentalmente: Senhor, eu me rendo. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entregue as pequenas obsessões do controle, as tentações de manipular circunstâncias. Entregue a ansiedade que rouba a alegria. Quando rendemos o dia ao Pai, algo muda internamente. A corrida se torna mais suportável, a confiança substitui o aperto no peito e vemos com olhos mais suaves até as dificuldades. Rendição não é fraqueza, é reconhecer que não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. No horizonte desta oração, começa a surgir uma imagem que eu quero colocar diante de você.
a de um escudo que nos cobre. Não é um talismã, é a promessa de proteção do Senhor colocada sobre aqueles que o buscam. Lembro-me das palavras do Salmo que fala do bom pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa imagem acalenta. Há um pastor que guia, que prepara a mesa mesmo diante de inimigos, que unge com óleo e unge com cuidado. Sinta-se conduzido por esse pastor hoje. Se você tem medo do que vem pela manhã, lembre-se de que há um pastor que caminha contigo, que conhece as suas necessidades antes mesmo de pedires. Ao mesmo tempo, há um texto de consolo que faz eco em nossas almas quando as ameaças parecem muitas. É a promessa daquele que protege aquele que habita em sua presença, um lugar de refúgio. Imagine por um momento que você entra em uma casa segura e o Senhor posiciona-se na entrada, guardando o umbral. Não digo que isso elimina todas as batalhas, mas que oferece cobertura espiritual e paz no meio delas. Vamos pedir essa cobertura agora, com reverência. Pai, coloca a tua sombra protetora sobre nós hoje. Que onde houver perigo, haja também a tua vigilância. Que as ciladas do inimigo falhem, que os planos de destruição se desmanchem. Antes de aprofundarmos, quero que você repita comigo, em pensamento, declarações curtas que te conectem à fé. Senhor, eu confio. Senhor, protege minha casa. Senhor, guia meus passos. Não é necessário discurso longo, basta um coração sincero. Essas frases são âncoras que podemos agarrar quando a tempestade vier. Se puder, sussurre para si mesmo. Senhor, eu confio. Deixe essa frase assentar no peito. Pai, nós também queremos confrontar as mentiras que o inimigo nos diz, que somos insuficientes, que nossos sonhos acabaram, que nossa dor define nosso futuro. Contestamos essas mentiras hoje com a verdade da tua palavra. Tu és maior do que o que nos feriu. Tu escreves finais de esperança. Ensina-nos a manter os olhos em ti quando as promessas parecerem distantes. Dá-nos paciência para esperar pela tua ação e coragem para agir quando abres a porta. Surgem então, na oração, imagens de batalha. Não uma batalha violenta, mas espiritual. Uma luta por integridade, por famílias, por mentes que precisam se alinhar à verdade. Armemo-nos, não com violência, mas com as coisas que a Escritura nos ensina. A verdade que firma o cinto, a justiça que protege o peito, a prontidão para anunciar a paz nos pés. Pedimos essa armadura hoje. Senhor, reveste-nos de firmeza, de discernimento, de fé que bloqueia os dardos do medo. Dá-nos a espada do teu Espírito, que é a tua palavra, para que possamos falar a verdade em amor quando precisamos enfrentar enganos. Ao mencionar proteção, também peço que você não transforme esta oração num ato de mágica. Quando falamos em cobertura do sangue de Jesus, não é uma fórmula automática que garante a eliminação de todo o sofrimento por decreto humano. É o reconhecimento da obra redentora de Cristo que nos dá acesso à presença de Deus e nos protege segundo a sua vontade. Então, com humildade e fé, invocamos essa cobertura. Em nome de Jesus, cobrimos nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossas escolhas. Que o sangue do Cordeiro alcance o que precisa ser alcançado, para consolo, para libertação, para guarda. E junto a isso, clamamos por sabedoria para agir com responsabilidade humana, cuidados médicos, decisões prudentes, ajuda de irmãos e instituições. Senhor, agora apresentamos situações concretas. Por aqueles que enfrentam ansiedade que rouba o sono, pedimos descanso. Por quem enfrenta dívidas, pedimos caminhos de provisão e discernimento para escolhas financeiras. Por quem luta contra vícios, pedimos força e redes de apoio que conduzam à recuperação. Sabemos que tua ação muitas vezes passa por instrumentos humanos, profissionais, pastores, amigos, e pedimos que tu uses essas pessoas para conduzir à cura e restauração. Ao mesmo tempo, intercedemos pelos líderes,
pais, pastores, chefes, que precisam de sabedoria para conduzir com justiça e compaixão. Que a tua verdade os ilumine e que o orgulho seja vencido pela humildade. Livra-nos de conselhos falsos e de promessas enganadoras. Dá-nos discernimento para reconhecer quem fala por ti e quem fala por interesse próprio. Agora, eu te convido a ficar um pouco mais na presença. Imagine agora, de olhos fechados, uma luz suave entrando pela janela da manhã e enchendo o cômodo onde você está. Essa luz é a presença de Deus, que não expõe, mas aquece. Permita-se receber essa luz. Deixe que ela alcance os cantos mais escuros do seu ser. Se um nome, uma memória, uma sensação vier, entregue-a simplesmente sem luta. Diga: Senhor, eu coloco isso nas tuas mãos. Não é necessário ter tudo bem resolvido agora. É um gesto de fé pequena que começa a transformar. E enquanto essa luz entra, quero começar a trazer à sua memória trechos do Salmo que fala de proteção. Palavras que, se lidas com reverência, soam como um cobertor espiritual. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Segure essa frase consigo. Ela aponta para uma intimidade que é também resistência à adversidade. Há promessas ali de livramento, de refúgio, de presença constante. Não vou esgotar o salmo agora. Quero que essa imagem se fixe. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa viver tão perto de Deus que a sua proteção se torna o pano de fundo da nossa vida. Mas antes de nos aprofundarmos mais, vamos juntos fazer um pequeno ato de rendição. Incline sua cabeça e em voz baixa, ainda que só internamente, repita comigo: Senhor, eu entrego este dia. Guarda-me, guia-me, usa-me. Sinta essas palavras como um portal. Você está agora abrindo mão do peso de ser o controlador absoluto e permitindo que Deus conduza, ao menos por hoje, as primeiras escolhas. Há paz nisso. A oração continua e eu quero te levar mais fundo, mas vou fazer uma pausa breve na narrativa para que você possa respirar e sentir o que já foi colocado nas mãos do Pai. Se algo tocou o seu coração até aqui, fique atento. A sequência desta oração vai entrar em áreas mais específicas: proteção sobre a casa, libertação de laços, declaração de fé sobre decisões e uma aplicação comunitária para que a família da fé também seja fortalecida. Segure essa expectativa com confiança. Ainda estamos no começo do trajeto desta manhã devocional. Se você está comigo, saiba que estamos caminhando juntos e que o melhor de Deus pode se revelar na continuidade dessa comunhão. Seguimos juntos, respirando a paz daquele começo sagrado. Agora, quero que você mantenha os olhos fechados por alguns instantes, se for possível, e imagine outra vez a casa segura. O Senhor posto na entrada, guardando, observando com amor. Vamos entrar mais fundo nessa cena, porque a proteção de Deus não é apenas uma ideia bonita. É uma realidade espiritual que nos convida a habitar perto dele. Senhor Pai dos céus, diante de Ti colocamos a nossa fragilidade e a nossa vontade de seguir. Reconhecemos que há forças contrárias às portas da nossa vida. Há medos que rondam a alma como sombras longas. Mas nós cremos nas Tuas promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso, naquele lugar há abrigo. Nós nos recolhemos a esse esconderijo agora. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa morada espiritual está próxima de Ti. Que todo sopro de medo seja abafado pela Tua presença. Que todo ataque planejado contra a nossa paz encontre o chão firme da Tua fidelidade. Senhor Jesus, Tu que és o bom pastor, conheces cada via por onde caminhamos. Tu sabes quando o lobo se aproxima e Tu mesmo vais à frente. Pedimos que hoje Tua voz nos alcance com clareza. Onde houver confusão, traz ordem. Onde houver cilada, dá-nos discernimento para não cair. Senhor, guarda nossas cabeças, guarda nossos pensamentos.
Rejeitamos toda semente de desânimo e toda palavra que procure diminuir a esperança. Mostra-nos, em pequenos sinais de fidelidade, que tu estás operando. Amado, respira fundo e sinta essa realidade. Há um espaço espiritual de cobertura sobre você, não por mérito, mas pela graça que alcança os que buscam. Agora, em silêncio, repita mentalmente: estou coberto pela graça de Deus. Deixe essa frase assentar como um alicerce no seu peito. Não se preocupe com a profundidade do sentimento. O que importa é a intenção do coração. A graça age mesmo quando as emoções vacilam. Vamos agora afirmar, com o vigor de quem crê e com a humildade de quem entrega, algumas declarações de fé. Não como palavras mágicas, mas como sentinelas da verdade que queremos manter diante de nós quando a ansiedade vier. Mentalmente, diga comigo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, protege meu lar. Senhor, guia meus passos e abre portas conformes à Tua vontade. Quando você repete essas pequenas sentenças, está treinando o coração para olhar para Deus e não para o problema. Pai, nós te pedimos também proteção para os passos que ainda não demos. Há decisões que nos esperam. Há caminhos que parecem bifurcar-se sem sinal claro. Nós suplicamos por tua mão orientadora. Dá-nos humildade para pedir conselho a quem tem sabedoria e coragem para recusar atalhos que ferem a integridade. Mostra-nos os sinais que falam de ti e dá coragem para obedecer, mesmo quando obedecer exigir renúncia. Senhor, afasta de nós o orgulho que fecha os ouvidos à correção. Agora, quero que você imagine com fé cada cômodo da sua casa sendo tocado pela presença de Deus. Imagine o quarto onde você descansa, a cozinha onde alguém prepara o pão, a sala onde se reúne a família, tudo sendo alcançado pela mesma cobertura. Em nome de Jesus, cobrimos essas áreas com a presença divina. Pedimos que a paz permaneça onde há conflito, que a luz chegue onde há trevas, que a verdade dissipe mentiras plantadas pelo inimigo. Senhor, guarda os sonhos dos que vivem ali. Protege as crianças, os jovens e os idosos. Que cada um encontre em casa um respiro de graça. Ao falar de cobertura, é natural que surjam dúvidas. Como essa proteção se manifesta? Nem sempre será com portas que se abrem como num milagre espetacular. Às vezes, será com forças para persistir. Às vezes, com pessoas que aparecem no momento certo. Às vezes, com um consolo silencioso que sustenta a alma. Por isso, pedimos uma proteção que se encaixa nas necessidades reais. Provisão quando é preciso, coragem quando o desânimo pesa, retiro quando o cansaço convida. Senhor, usa meios humanos, amigos, médicos, profissionais, oportunidades, para operar tua vontade. Agora, vamos trazer à oração um pedido muito específico e sensível: a proteção da mente. Vivemos num tempo em que as notícias e as vozes ao redor podem afogar nossa paz. Senhor, dá-nos um crivo para filtrar o que entra no coração. Dá-nos sabedoria para cuidar do que consumimos e do que permitimos que nos molde. Cobre a nossa mente com paz. Quando pensamentos angustiantes vierem, dá-nos palavras da tua palavra para responder. Quando dúvidas surgirem, lembra-nos das tuas promessas. Senhor, seja a nossa lâmpada. Este é um momento de lembrança da Escritura que nos ampara. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Essa confiança não exclui a necessidade de trabalho, de esforço ou de prudência, mas a coloca sob a segurança do pastor que provê. Senhor, abençoa as mãos que trabalham, dirige as escolhas profissionais, dá criatividade para sustentar a família e prudência nas decisões. Abençoa, Senhor, aqueles que hoje partem para o serviço e que ficam em casa cuidando da família. Que eles sintam a tua paz antes de qualquer relatório ou conversa difícil.
Agora, vamos falar com clareza sobre as feridas do passado que teimam em permanecer. Existem lugares onde a culpa se instalou como um hóspede que não vai embora. Existe amargura que corrói o coração. Existe vergonha que impede de avançar. Senhor, nós trazemos essas feridas à luz e pedimos cura. Sabemos que a reconciliação com o passado passa por tua ação e por passos humanos de restauração. Dá-nos coragem para buscar perdão, para pedir desculpas quando for preciso, para perdoar quando o perdão é o caminho de libertação. Senhor, que a graça cubra o que foi ferido e que a esperança renasça onde havia desespero. Deus de restauração, lembramos de figuras bíblicas que experimentaram reviravoltas em meio à dor. José, lançado ao poço e elevado ao palácio. Daniel, lançado na cova, preservado pela fidelidade. Jonas, reencontrando o propósito depois de fugir. E tantos outros que viveram resgate pela mão do Senhor. Não pedimos que a tua solução seja um replay da história de outro, mas pedimos que o mesmo Deus que transformou o destino deles atue agora, no tempo e na forma que for mais sábia para cada um de nós. Senhor, se há portas fechadas, abre onde queres abrir. Se há restauração necessária, toca os corações quebrados para que haja reconciliação. Usa-nos, Senhor, para sermos instrumentos de reconciliação. Pai, dirigimos agora uma intercessão específica pelos que lutam com dependências, substâncias, comportamentos, relacionamentos que aprisionam. Senhor, quebra os grilhões que o inimigo tem usado para prender vidas. Dá estruturas de apoio, comunidades que acolham sem condenação, profissionais que saibam conduzir a recuperação. Senhor, abençoa grupos de acompanhamento, clínica, terapia e ambientes de fé que promovem a cura. Não reduzimos a complexidade do processo a uma frase de oração. Pedimos, com fé, que tu sejas o motor e também o conforto em cada etapa da libertação. Ao mesmo tempo, pedimos por aqueles cujas feridas são invisíveis, pessoas que lutam com depressão, ansiedade crônica, traumas que paralisam. Senhor, tu conheces cada história. Peço que toque com ternura a alma de quem caminha no escuro. Coloca ao lado pessoas de confiança que sustentem, profissionais competentes que orientem e toda a paciência que o processo exige. Senhor, dá luz aos profissionais e sabedoria às famílias para responder com amor e cuidado. Agora, vamos entrar de maneira mais firme na questão da proteção espiritual, mantendo a simplicidade e evitando qualquer linguagem que pareça mágico-ritualista. Pedimos que a autoridade de Cristo, não a nossa, esteja sobre nós. Senhor Jesus, tu que venceste o mundo, somos cobertos por tua obra redentora. No nome de Jesus, declaramos proteção sobre a casa, sobre o trabalho, sobre os relacionamentos. Pedimos que todo plano que venha para destruir, para dividir ou para roubar, seja frustrado. Senhor, faz com que o mal não encontre terreno fértil aqui. Corta a raiz das estratégias do inimigo e traga liberdade. Ao falar em nome de Jesus, lembramos que essa declaração vem com responsabilidade. Humildade, busca contínua de comunhão e obediência ao Senhor. Não buscamos uma tal proteção para viver sem compromisso, mas para anunciar e viver o reino com integridade. Senhor, faz-nos vigilantes e compassivos. Dá-nos sensibilidade para agir com justiça e não incentivar dependências espirituais. Quero apresentar agora, com base na Escritura e na experiência pastoral, a imagem da armadura que a Bíblia nos oferece, não como um inventário militar, mas como metáforas espirituais que nos ajudam a afirmar o coração. Tomemos o cinturão da verdade, que a verdade te vista e que possas viver com transparência. Tomemos a couraça da justiça, que a retidão proteja o teu peito contra acusações internas e externas.
Tomemos os calçados da prontidão para anunciar o evangelho da paz. Que teus passos sejam dados com coragem quando houver oportunidade. Tomemos o escudo da fé. Quando dardos de temor e dúvida vierem, que a fé apague essas chamas. Tomemos o capacete da salvação. Que a certeza da salvação proteja tua mente das mentiras do acusador. Tomemos então a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que tu possas responder com amor e verdade quando for necessário. Senhor, reveste-nos com essa armadura hoje. Que cada peça seja aplicada com discernimento e humildade. Enquanto fazemos isso, ofereço uma declaração que você pode repetir mentalmente, como âncora no dia. Sou revestido pela verdade, protegido pela justiça, firme no caminho da paz. Faça essa afirmação com confiança, sabendo que se trata de um exercício de fé que ajuda a estruturar o pensamento diante da luta diária. Pai, agora entramos no ponto que muitas pessoas esperam, a invocação do sangue de Jesus. Reafirmamos, quando falamos do sangue, não estamos procurando fornecer um amuleto. Estamos reconhecendo o preço pago por Cristo e a reconciliação que Ele trouxe. Em espírito de gratidão, cobrimos nossa família, nosso lar, nosso trabalho e nossas decisões com essa lembrança do Cordeiro. Em nome de Jesus, declaramos que somos alcançados pela graça que redime. Senhor, que essa invocação gere frutos, mais humildade, arrependimento onde for preciso, reconciliação onde houver divisão, coragem para mudanças quando necessário, e dá-nos sabedoria para agir de modo responsável, buscando também o auxílio humano necessário. Agora, um tempo de intercessão por proteção física e emocional para quem trabalha em ambientes perigosos, policiais, bombeiros, profissionais de saúde, trabalhadores em alturas, motoristas, pessoas que enfrentam rotinas arriscadas. Senhor, cobre a vida daqueles que se expõem em favor do bem comum. Dá habilidade, refreia a imprudência e abençoe suas famílias com consolo e segurança. Que a tua mão esteja sobre quem se arrisca para proteger e servir. Também intercedemos por quem enfrenta processos judiciais, burocráticos ou administrativos. Senhor, sabemos que a justiça muitas vezes parece lenta ou cega. Pedimos clareza, integridade e a intervenção da verdade. Ponde no coração dos que julgam a vontade de justiça e protege quem é alvo de mentiras e acusações injustas. Dá aos que passam por essas lutas paciência e estratégia acertada. Agora volto meu olhar para as finanças, tema que pesa no coração de muitos. Senhor, pedimos provisão conforme o teu propósito. Abre portas de trabalho justo, dá criatividade para gerar renda, ensina-nos a administrar com sabedoria o que nos confias. Ajuda-nos a lidar com dívidas com responsabilidade. Dá-nos oportunidades reais para restituir, negociar e reconstruir. E dá-nos contentamento no caminho, porque a paz não é medida apenas pelo saldo bancário, mas pela confiança em Ti que sustenta. Senhor, protege os investimentos que são sérios e guia os passos para planejar o futuro com prudência. Para quem está em processo de espera por um emprego, Senhor, toca portas e coloca pessoas que possam abrir oportunidades. Para quem precisa se reinventar, dá coragem e domínio próprio para abandonar hábitos que impedem o avanço. Para empregadores e chefes, pedimos equilíbrio e justiça nas decisões que afetam vidas. Senhor, que a economia das famílias de fé seja um reflexo de responsabilidade e solidariedade. Agora, vamos direcionar nossa oração para as relações afetivas e familiares. Senhor, quantas feridas nascem dentro de lares por falta de comunicação, por expectativas não alinhadas, por ressentimentos antigos. Pedimos restauração onde houver rupturas.
Dá aos casais humildade para pedir perdão e capacidade de ouvir. Dá aos pais sensibilidade para compreender os filhos e autoridade revestida de amor. Dá aos filhos coração para honrar e ouvir. Senhor, que cada laço familiar seja redimido onde for possível e que haja paz onde a discórdia se instalou. E quando a restauração não for imediata, Senhor, dá consolo, resiliência e caminhos práticos para a reconstrução. Também oramos por pessoas que vivem sozinhas e sentem falta de companhia. Senhor, visita com misericórdia quem carrega a solidão. Envia amizades sinceras, irmãos na fé que acompanhem e portas de serviço que deem sentido. Não menosprezamos a dor da solidão. Pedimos que a tua presença seja percebida como companhia fiel. Agora, trago à oração uma preocupação sensível. A necessidade de discernimento diante de líderes e vozes que influenciam. Senhor, concede sabedoria para reconhecer quem fala por ti e quem não fala. Dá às lideranças piedade equilibrada, que elas conduzam com humildade, que busquem conselho, que se submetam à palavra e à comunidade. Protege-nos de líderes que confundem poder com manipulação. Acelera a cura onde houve abuso e dá coragem para expor o que está errado com sabedoria e justiça. Senhor, que as ovelhas tenham pastores que cuidem com amor e responsabilidade. Agora, quero que você segure firme uma imagem poderosa. Imagine uma estrada. Algumas partes é plano, outras é subida. Há momentos em que a trilha nos faz cansar. Há trechos em que há pedras e exige cuidado. Há também paisagens lindas que nos rejuvenescem. Deus, dá-nos força para subir as ladeiras, sabedoria para contornar as pedras e gratidão para aproveitar as paisagens. Ensina-nos a descansar em tua presença quando necessário, sem culpa, pois o descanso é parte do cuidado que tu nos deste. Voltamos nossa atenção mais uma vez para as palavras que precisamos ouvir com maior frequência. Tu és amado, tu não estás sozinho, tua dor tem sentido sob a providência de Deus. Senhor, fale essa verdade aos corações que acreditam apenas em silêncio. Devolve voz aos que se sentem invisíveis e dá companhia aos que têm vergonha de pedir ajuda. Quero também interceder por jovens que enfrentam escolhas que definirão muito do seu futuro. Cursos, carreira, relacionamentos. Senhor, dá clareza, mentores honestos e portas abertas conforme tua vontade. Protege os caminhos de vulnerabilidade, onde a pressa pode colocar em risco sonhos e integridade. Senhor, guia os pés daqueles que estão começando e dá sabedoria aos que orientam. Amado irmão, amada irmã, talvez você sinta um peso que parece não sair com oração. Este é um momento para reconhecer que a fé também trabalha com passos. Enquanto oramos, eu incentivo algo prático que pode ajudar. Procure companhia de fé, alguém de confiança para compartilhar essa carga e busque apoio profissional quando necessário. A oração não substitui a ajuda humana. Muitas vezes ela a solicita e a complementa. Se for caso de violência, risco à vida ou qualquer emergência, busque imediatamente ajuda adequada. Agora, vamos elevar um clímax de confiança conjunta. Em voz de súplica e gratidão, peçamos ao Senhor que confirme o que já iniciamos em oração. Proteção, renovação, libertação e direção. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos que tu confirmes no dia de hoje tua presença palpável entre nós. Que as investidas do inimigo encontrem resistência, que a nossa fé seja fortalecida, que a esperança se renove e que a paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Senhor, sela com tua paz tudo o que foi colocado aqui. Não quero que essa declaração soe como promessa de ausência de luta, mas como promessa de presença. A vida poderá trazer desafios, mas pedimos que a tua paz nos acompanhe em cada um deles. Para que essa paz se torne prática,
Dá-nos passos de obediência simples hoje. Uma palavra de carinho para alguém, uma atitude de perdão, uma escolha de integridade, um gesto de generosidade. Senhor, ajuda-nos a transformar oração em ação conforme a inspiração do Espírito. Agora, ofereço algumas frases curtas que você pode repetir mentalmente e levar consigo durante o dia. Não como fórmulas, mas como lembretes de fé. Repita com intenção: Senhor, guia-me. Senhor, protege minha família. Senhor, dá-me sabedoria para escolher. Essas pequenas frases são como fios que amarram o dia à presença divina. Quando o medo vier, puxe um desses fios e deixe que a lembrança de Deus te ancore. Seguimos pedindo por libertação de hábitos ruins e de cadeias emocionais. Senhor, toca quem resiste à mudança, amolece corações endurecidos, dá graça para recomeçar. Que cada passo de libertação seja acompanhado de graça para continuar. Senhor, usa comunidades, grupos de apoio, irmãos que caminhem conosco. Dá a cada pessoa a coragem de pedir ajuda e de receber suporte sem vergonha. Também intercedemos pelos relacionamentos profissionais, por reconciliação onde houver mal-entendidos, por oportunidades de crescimento para quem tem servido com fidelidade, por proteção contra práticas injustas e exploração. Senhor, orienta as relações no trabalho para que sejam fontes de dignidade e não de opressão. Abençoa líderes que promovem justiça e cria cultura de cuidado. Agora, vamos encerrar a parte central desta oração com um momento forte de entrega. Feche os olhos, se puder, respire e diga em seu coração: Senhor, eu entrego tudo isso a Ti. Guarda meus passos, cuida de quem amo, guia minhas escolhas. Faça essa entrega com sinceridade. Rendição é um ato espiritual que nos libertará para caminhar sem o peso de ter que controlar cada resultado. Pai amado, nós te agradecemos por ter ouvido cada palavra, por compreender o silêncio de cada coração. Agradecemos pela fidelidade que se renova a cada manhã. Nós nos colocamos sob a Tua mão protetora e pedimos que o Teu Espírito nos acompanhe durante todo o dia. Que a Tua graça nos sustente onde faltem forças, que a Tua paz nos cubra onde houver aflição, que a Tua sabedoria ilumine cada decisão. Em nome do Pai, que nos criou e sustenta, em nome do Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos resgatou e protege, e em nome do Espírito Santo, Consolador, que nos renova e guia, eu te abençoo e envio. Que a paz do Senhor te acompanhe ao longo deste dia. Que a proteção divina esteja sobre sua casa e sobre aqueles que você ama. Que a coragem para recomeçar e a humildade para pedir ajuda estejam sempre contigo. Se este tempo foi uma bênção para você, se tocou seu coração e renovou sua esperança, inscreva-se e acompanhe as próximas orações e meditações. Que possamos seguir juntos, fortalecendo nossa vida de oração e edificando uns aos outros em fé e amor. Agora, respire uma última vez, abrace essa presença dentro de você e, ao abrir os olhos, leve contigo a confiança de quem foi tocado por Deus. Vá em paz, protegido e guiado. Amém.